Olá, meu nome é José Roberto e eu vou dar início à explicação sobre as exceções à teoria do octeto. Bom, inicialmente eu vou falar sobre teoria ou regra do octeto. Bom, temos que a teoria do octeto, ela define que um elemento, para ele se estabilizar, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência. Mas sabemos que alguns compostos não precisam desses 8 elétrons para se estabilizar. E assim definimos esses compostos como exceções à teoria do octeto. Uma dessas exceções é do octeto incompleto. As moléculas com octeto incompleto, elas são típicas da ligação entre os átomos dos primeiros períodos do grupo 2 e 13, que são o grupo dos metais alcalinos terrosos e da família do bório. E, e agora, exemplificando, eu trouxe aí o exemplo do BF3, que é o triofluoreto de bório, e temos aí que, no exemplo, o átomo de bório ele não completa o octeto, visto que o átomo de flúor ele tem uma elevada energia de ionização, tornando assim improvável que ele exista com uma carga positiva. Então, consequentemente, o bório, neste caso, ele vai existir como um octeto incompleto. E agora falando sobre o octeto expandido, temos que o átomo central da molécula tem orbitais D vazios. Então, eles podem acomodar 10, 12 ou até mais elétrons na camada de valência expandida. Assim, eles possuem orbitais B de tão baixa energia que eles participam dessa densidade eletrônica para apenas compartilhar os elétrons. E agora, exemplificando os octetos expandidos, eu coloquei o fósforo e o enxofre, mas eu vou falar especificamente do fósforo. É, Aí na imagem podemos ver que o fósforo é o elemento central desse composto e ele realiza 5 ligações covalentes. Logo, uma vez que o átomo de fósforo compartilha 5 pares de elétrons, ele fica com um total de 10 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele não seguiu a regra do octeto, mas obteve uma expansão do seu octeto. Então, esse foi o exemplo do fósforo no octeto expandido. E agora vamos falar sobre o octeto ímpar. Se a quantidade de elétrons na camada de valência ela der um número ímpar, então esse elemento ele não vai seguir a regra do octeto, ou seja, ele vai ser definido como octeto ímpar. E como exemplo de octeto ímpar, temos aí o dióxido de cloro, o óxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. E agora falando sobre as limitações da regra do octeto, temos que geralmente a regra do octeto ela prevê tendência nas propriedades, mas ela não fornece uma boa precisão na força e no comprimento das ligações. Ela também, a regra do octeto, ela fornece boas aproximações dos ângulos de ligação das moléculas, mas geralmente ela não pode ser usada para obter o ângulo real, porque ela não tem essa precisão para obter o ângulo real, é só uma aproximação. E ela também não escreve uma estrutura correta para muitas moléculas, onde a ressonância é importante, e não prevê o comportamento correto das moléculas. Então, se você deseja prever o comportamento, a estrutura, a força, o comprimento de ligação e o ângulo, não é muito indicado usar a regra do octeto, pois ela tem essa limitação que não define esses conceitos de forma precisa. Bom, essa foi minha apresentação. Espero que tenha dado para compreender. E é isso. Obrigado pela atenção.